Eu estava lendo o livro de Lamentações de Jeremias e eu me deparei com o capítulo 5 e que Israel estava cativeiro na Babilônia já há 70 anos. E Jeremias e o povo viviam num sofrimento terrível, a humilhação. E Jeremias pega o pergaminho, que a Bíblia de antigamente era o pergaminho, passou pelo Torá, pelo pergaminho, o Pentateuco, que eram os 5 livros que Moisés escreveu. E Jeremias ali, comparado como um profeta chorão, ele começa a escrever, se lamentando, se derramando perante a presença do Santo de Israel. E ele começa a descrever naquele pergaminho ali, naquele momento, a situação que Israel estava se passando naquele momento. E ali, quem sabe, aquele povo que estava sofrendo não sabia por que ele estava sofrendo ali, porque aquele povo que estava ali na Babilônia cativo, ele estava pagando pelos pecados dos seus antepassados. Já tinha 70 anos, ali que estava já era a nova geração de Israel que estava cativo na Babilônia. E Jeremias fala assim: Senhor, os nossos pais pecaram e nós carrega as suas transgressões. Neste versículo ali ele já deixa brincar ali bem lícito ali que eles estavam ali, mas não foi eles que cometeram aqueles pecados, foram os antepassados deles. A Jeremias conhecia toda a história de Israel, do tipo que Israel foi fundado, foi criado pelo Criador, pelo Todo-Poderoso, e aqueles que estavam ali eles não sabiam, porque Jeremias ele veio da geração de sacerdote. Jeremias é da linhagem do sacerdote Eli. Eli, por viver seu filho Ofni e Finéas viver no pecado, ele era convivente com os pecados dos seus filhos. Ele, como sacerdote, ele tinha que repreender os seus filhos, ele não repreendeu. E veio a maldição de Deus, veio a ira de Deus sobre a família de Eli, e toda a família de Eli foi destruída. Mas teve um descendente do sacerdote ali que ganhou uma propriedade num povoado chamado Anatote. E lá ele teve famílias nesse povoado, era um povoado cheio de pedregulhos. Dificilmente esse povoado tinha saída. E o profeta Jeremias, quando era pequeno, ele subia nos pedregulhos de Anatote e ele ficava olhando para a direção das outras regiões de Israel. E ele, por ser descendente de sacerdote, ele tinha acesso às escrituras que contavam toda a história de Israel. Então ele sabia toda a história de Israel do começo até aquele momento ali que eles estavam ali cativos. E ele começa a se lamentar perante a Deus, pedindo que Deus perdoasse os seus pecados. E no final dessa história, desse versículo que ele termina, que é um texto muito grande, ele fala assim: Senhor, perdoa os nossos dias como dantes, retorna os nossos dias como dantes. Ele estava mostrando, pedindo para Deus voltar os dias dele como do tempo do rei Davi, que o rei Davi, reino nenhum se levantava contra Israel, porque por Davi ser fiel a Deus, Davi pecou, teve seus momentos de fraqueza, mas Davi nunca se quis, nunca permitiu que alguém levantasse um altar para adorar outro Deus. Davi nunca levou o povo escolhido a adorar um Deus pagão. Por mais que ele pecou, por mais que ele foi falho, ele sempre levou o povo nos caminhos do Senhor, ele sempre levou que o povo adorasse ao Senhor. E Deus, mesmo sabendo das falhas de Davi, ele tinha Davi como um homem segundo o seu coração, porque Davi não tirava o povo do caminho de Deus. Davi não permitia que nenhum dos 4 cantos de Israel adorasse outro Deus, a não ser o Deus criador da nação, a não ser o Deus verdadeiro. Davi servia a Deus e ele sabia, Jeremias sabia que o povo estava ali naquelas condições por adorar a Deus pagão. A ira de Deus não era por nada, só era por povo virar as costas para Deus, trair a Deus por tudo que Deus fazia pelas gerações. Nesse livro de Lamentações do capítulo 5, Jeremias descrevendo, chorando ali, se lamentando ali, se derramando na presença do Senhor, pedindo perdão pelo pecado do povo, pelo sofrimento daquele povo que estava passando. Ele fala: Senhor, os nossos velhos não sentam mais às portas,
no tempo de gozo de Israel, no tempo de vitória, no tempo de paz em Israel, os velhos sentavam um de um lado, um na sua frente da porta, e o outro sentava do outro lado, na frente também da sua porta, e um ficava de lá e o outro de cá, um conversando, dialogando, contando as grandes aventuras de Israel, contando as grandes pelejas que Israel tinha com outros reinos. Israel vencia. Ele falava, quem sabe um falava de cá, outro de lá, e falava bem assim: você viu a surra que o nosso rei Davi deu no rei da Síria, deu no reino da Babilônia, no reino do Egito? Naquele tempo, reino nenhum ousava se levantar contra Israel, porque Deus dava na mão de Israel. A prova de Deus, que Deus era tanto por Israel, que quando o rei Haddad cerca a cidade de Samaria, cidade fortificada, e quebra o aqueduto principal que fornecia a cidade para Samaria. Primeiro ele começa a escravizar a pessoa, não deixa alimento nenhum entrar dentro do reino de Samaria. E o povo começa a passar fome, começa a morrer de fome. Depois ele quebra o aqueduto principal ali agora para o povo morrer de sede. Mas só que antes disso, Deus já tinha dado ao rei Ezequiel uma estratégia, que era para furar um tanque do lado de fora, do outro lado das muralhas de Samaria, e que esse nome desse tanque vai dar, era num lugar rochoso, vai dar o nome da fonte de Siloé. A fonte de Siloé alimentava, do lado de fora, alimentava o tanque dentro da cidade, que era construído dentro do palácio. Mas só que o povo, ele pensava que o povo ia morrer de sede, mas o povo tinha essa estratégia que Deus deu ao seu povo. E o povo estava perecendo, era por fome, porque comida não entrava no reino. E Deus ali, o rei Ezequiel entra no trono, se dispersa das suas vestes, começa a se lamentar perante ao Senhor. E o Senhor, por tanto amor que tinha o seu povo, enviou um anjo. E a Bíblia fala que o anjo saiu de noite e matou 185.000 soldados da Assíria. Então o amor aí prova o amor de Deus. Quem sabe quando o povo sentava às suas portas, os velhos, para contava essa história, essa grande farsa que Deus fez pelo seu povo, com um anjo ele enviou para matar 185.000 soldados da Síria. Jeremias, descrevendo o livro de Lamentações, ele fala bem assim: os moços, eles carregam as nossas crianças, eles carregam fardos de lenha. Eles ali na escravidão na Babilônia, eles pegavam as crianças e colocavam fardos de linha sobre as crianças. Ele fala: nossa água vem por preço. Eles, para beber, Israel é um país farto, para beber eles tinham que pagar. Ele fala assim: não existe mais as virgens. Eles estrupavam, o povo da Babilônia estrupava as mulheres, as moças que era prometida, que era sempre casada, mulheres casavam virgem em Israel, e estava sendo estrupado pelo reino da Babilônia, não tinha mais reverenciado ali. Ele começa a lamentar perante a Deus ali, a lamentação daquele povo. E Deus ali agora vai entrar com um processo de libertação na vida daquele povo. É como os dias de hoje. Os dias de hoje, o homem que não conhece ao Senhor. Qual é o cativeiro que nós vivemos hoje? Há pessoas longe de Deus, vivem uma decepção tão grande quando Deus vê uma pessoa embriagada, quando Deus vê uma pessoa sendo escravizada nas drogas, na prostituição. Isso é a Babilônia. Nós temos que lamentar, que clamar por essas vidas, para que Deus restaure essas pessoas, traga essas pessoas da destruição, do álcool, do vício, e traga para a sua igreja, traga para a sua casa, traga uma libertação. Tira o jugo pesado de Nabucodonosor que está sobre essa pessoa, que venha dar o fardo suave que o Jesus nos prometeu e que Ele nos deu. E nós não estamos carregando esse fardo, não é por causa da promessa de Jesus, que a promessa Jesus já tirou. Mas nós, por causa de nossas desobediências, estamos fazendo a mesma coisa do povo de Israel. Estamos abandonando ao Deus vivo para viver na Babilônia, para viver adorando a Deus pagão, para viver adorando a Baal, as entidades. E aí agora vê o fardo pesado de Satanás sobre nós, a prostituição, o prazer passageiro da carne nos traz as ruínas.
nos traz a prostituição. Quantas famílias, quantos homens estão destruindo a sua família por causa de um amante, por causa de uma prostituição, um prazer passageiro. Quantas pessoas estão destruindo a sua vida por causa de um cigarro, de um álcool, por causa de um vício das drogas. Quantas pessoas estão destruindo a sua vida porque estão abandonando ao Deus vivo. Então nós temos que orar, clamar, nós temos que se colocar na posição de Jeremias para que haja uma libertação. Nós temos que se derramar na presença do Senhor para que Deus venha libertar a humanidade e venha nos constituir firme na sua presença, nos revestir das suas armaduras para que nós continuamos a interceder pelo próximo, a interceder pela nossa família e para que haja sossego, paz nesta nação, uma nação que vive debaixo da corrupção. Nós não sabemos em quem olhar, nós colocamos um ensino nos decepcionando, porque um não é diferente do outro, mas quando a nação realmente clamar ao Deus vivo, a nossa nação vai parar de perecer.